Estamos de volta. Eu não sei se o áudio está adequado para vocês, eu espero que sim, mas eu vou seguir como se estivesse. Vou seguir a minha toada aqui para compartilhar com você as minhas considerações a respeito dessa tragédia do Rio de Janeiro, conforme eu prometi, né? Então eu queria introduzir dizendo que essa mega operação policial que aconteceu nos complexos da Penha e do Alemão na semana passada, no Rio de Janeiro, é uma situação com muitas camadas, né? Eu listei aqui algumas coisas. Primeiro, a justificativa de cumprimento de mandados de prisão. Foi por isso que a polícia subiu, mas não foi só por isso. Foi também uma forma de atacar o crime organizado, ou no caso ali o Comando Vermelho. Foi uma forma de retomar o território para o Estado, ou pelo menos essa pretensão. Tem envolvido nisso uma disputa entre o Comando Vermelho e as milícias, é um tema para ser discutido. Tem a discussão a respeito da legitimidade de um governo e de uma boa parte do governo e boa parte da polícia sabidamente comprometidos com corrupção, né? Tem a instrumentalização política eleitoral, tem o oportunismo político, né? O movimento chamado de direita estava bem comprometido com os últimos fatos, as últimas realidades da pauta do cenário político no Brasil. Agora tem um outro fato aí que trouxe uma nova agenda de discussão política, inclusive eleitoral. Tem o que eu ouvi bastante, a crueldade das organizações criminosas nos territórios. A população não aguenta mais esse terror que as organizações criminosas fazem, de como aterrorizam, né, as populações. Isso é para se discutir. Tem uma discussão a respeito da letalidade da polícia. A polícia mata muito. Os policiais, eles matam no cumprimento do dever, ou eles fazem execuções. O que acontece ali? Foi mesmo um massacre? Não foi? Tem que se discutir isso daí. Tem uma discussão sobre a eficácia e a eficiência da política de segurança pública, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Então, tem muitas camadas e tem muitas variáveis de discussão que a gente pode abordar ao olhar aquele fato, né? O perigo de fazer isso é olhar para a árvore, que é a mega operação do dia 28, e esquecer a floresta, né? Esquecer não apenas a floresta, mas o país onde essa floresta está, o continente sul-americano onde essa floresta está, a discussão geopolítica, político-ideológica mundial, os fenômenos de recrudescimento de movimentos fundamentalistas, conservadores, tradicionalistas, isso que está se chamando de extrema-direita. Por exemplo, a eleição em Nova York na noite de ontem, no dia de ontem, está inserido nisso tudo aí, nada é isolado, né? Mas eu não quero falar de nada disso porque eu não tenho competência para falar sobre isso. Eu essa semana li muito, estudei, ouvi podcasts, conversei com pessoas envolvidas diretamente nessa realidade do Rio de Janeiro, inclusive, por uma coincidência, uma cristocidência. Eu estava no Rio de Janeiro na segunda-feira passada, de manhã, enquanto estava acontecendo a operação, eu estava a caminho do aeroporto voltando para São Paulo. Eu estava lá, eu conversei com pessoas, eu ouvi pessoas, sem saber dessa operação de nada, mas a realidade do Rio de Janeiro. Então eu não tenho competência para falar de tudo isso que eu listei aqui, de todas essas camadas, né? Eu não tenho, como diz, né, aí eu não tenho lugar de fala, né, sobre essas coisas. Então eu quero falar pastoralmente, eu quero falar como um homem religioso, eu quero falar como um cristão, como uma pessoa a partir do meu lugar de religioso, mas também do meu lugar pastoral. Eu sei que eu acredito que a construção de um coletivo social se dá pelo aporte de muitos saberes, de muitas competências, de muitos
de muitos pontos de vista, de muitas perspectivas, né? E a minha perspectiva qual é? É bíblica, é teológica, é pastoral. Eu sou pastor, eu não sou cientista político, eu não sou cientista social, eu não sou um estudioso do fenômeno social, enfim, eu observo e coloco, tento fazer a leitura do meu mundo a partir do meu lugar pastoral, e é isso daí que eu queria comentar. Então, o que me move a falar sobre isso, além de tudo que já está sendo dito, e muita coisa importante, inteligente, lúcida, necessária está sendo dita, por que eu vou também me meter a falar? Porque eu quero falar pastoralmente, eu quero falar a partir da ótica do Evangelho, é isso que eu quero falar. E de como isso me fere, como isso me interpela. Essa é a grande questão, porque além de ficar consternado com a tragédia em si, de ver aqueles corpos enfileirados no asfalto, foram 121 pessoas que foram mortas, inclusive os 4 policiais, e inclusive tantas pessoas feridas, inclusive das forças policiais que foram hospitalizados e que lutam entre a vida e a morte. É uma tragédia, eu fiquei consternado com isso, com essa tragédia, mas me chamaram a atenção alguns fatos e algumas coisas que eu percebi de movimentos e de comentários. Isso me choca, me fere, me preocupa, me ocupa, e eu diria até que numa certa medida me amedronta. Veja que muita gente comemorou a morte dos bandidos. Gente, comemorar a morte de alguém, comemorar a morte, é uma tragédia. Uma pessoa, uma criança que vem ao mundo e se torna, na adolescência, na juventude, na vida adulta, se torna bandido, criminoso, e vai morrer numa floresta, alvejado pela polícia. Isso é uma tragédia, isso não é para se comemorar a morte de alguém. Teve gente que considerou como baixas apenas as vidas dos 4 policiais, como se não tivesse morrido mais ninguém, ou como se as outras pessoas que morreram, porque são bandidos, porque eram bandidos, não importasse, eram vidas descartáveis, vidas matáveis, né? E a operação, eu vi gente dizendo que a operação foi uma faxina, que o Rio de Janeiro está sendo higienizado. Quer dizer, isso é agressivo demais. E me chamou muito a atenção, principalmente o fato de que essa tragédia não apenas não gerou uma comoção de um horror público, né? A reação da população não foi unânime em dizer que isso é uma tragédia, como principalmente ela foi considerada um sucesso. Então, o governador Cláudio Castro adjetivou como um sucesso. Fora a vida dos 4 policiais, o governador disse: a operação foi um sucesso. E com esse veredito, muita gente concordou, boa parte da população concordou que a operação foi um sucesso. Então isso para mim me choca. Por quê? Porque, no meu entendimento, essa operação é um atestado contundente do nosso absoluto fracasso social. Nós somos uma sociedade que está fracassando, porque quando a gente vê isso, você pensa um território urbano controlado pelo crime, as organizações criminosas oprimindo de maneira violenta, cruel, já o nome do negócio é organização criminosa, com cerceamento das liberdades e um aviltamento da dignidade daquelas populações. Isso já é uma tragédia, que no Brasil existam territórios dominados pelo crime organizado. É uma tragédia que a polícia tenha que subir o morro para um confronto armado numa área residencial, onde tem mulheres, crianças, idosos, onde tem homens trabalhadores.
É uma tragédia que a polícia esteja lá subindo com fuzil, com caveirão, querendo blindado. É uma tragédia isso daí. Não é para se comemorar, não é para olhar, é para olhar com lamento. Então eu olho para isso daí como um absoluto fracasso social. E uma operação policial que deixa o que resulta na morte de 121 pessoas, muitos desses cadáveres recolhidos pelos seus familiares, mães que foram buscar e procurar os seus filhos mortos. Uma operação policial desse nível não pode ser classificada de outra maneira senão como uma cena bárbara. Uma barbárie, né? Que reflete esse nosso fracasso como sociedade. Então, ainda que alguém me convencesse de que tenha sido necessário que a polícia agisse como agiu, só o fato de ser necessário que a polícia tenha agido como agiu, já é uma tragédia. A cena é um horror, a ausência de uma comoção popular condenando a operação é um horror, e a reação de aprovação ainda é um outro horror. Então, eu fiquei chocado com isso, de saber que tanta gente aprovou, aplaudiu, comemorou, celebrou, e etc. E julgou que foi um sucesso. Eu lamento muito. Então, antes de prosseguir fazer meus comentários, eu faço questão de expressar o meu repúdio absoluto a qualquer eventual acusação, insinuação e sugestão de que eu estou defendendo bandido. Essa crítica generalista, né, que coloca a defesa de direitos humanos, a defesa do Estado democrático de direito, como solidariedade para com um bandido, é uma carapuça que não me cabe, não. Eu não estou passando pano para bandido nenhum. Eu reconheço o simplismo e às vezes até uma desonestidade intelectual de gente que usa o argumento do determinismo social para justificar a vida de bandido. Eu não faço parte de pessoas ou do grupo de pessoas que acredita que a pobreza é porta de entrada para o crime, que a desigualdade econômica, social é porta de entrada para o crime, que a ausência do Estado é necessariamente porta de entrada para o crime. Porque se fosse assim, o pobre que não fosse criminoso seria uma exceção. Que a verdade é o contrário. As populações periféricas, empobrecidas do nosso Brasil, elas são populações de cidadãos, homens e mulheres íntegros, de famílias, onde o crime está presente como exceção. Você tem uma população de 200 mil pessoas, 280 mil pessoas, 180 mil pessoas. Quantos criminosos tem? Quanta gente é de facção criminosa ali? Então não é porque a pessoa nasceu no contexto da pobreza que ela vai ser criminosa. Então usar a realidade da pobreza para justificar envolvimento criminoso serve inclusive para esvaziar o ser humano da sua responsabilidade moral. Ele não é determinado, nasceu no contexto do crime vai ser criminoso, nasceu no contexto de pobreza vai ser bandido. Quer dizer, isso é um determinismo que ofende a dignidade do ser humano. Né? É uma péssima leitura social e de análise social, péssima, porque o ser humano tem responsabilidade moral. Então, bandido não é vítima de pobreza, bandido não é vítima do racismo, bandido não é vítima da ineficiência do Estado. Em outras palavras, inclusive, bandido não é vítima. Bandido não é vítima. Bandido é moralmente responsável, e tanto é moralmente responsável que ele tem que ser preso, ele tem que ser julgado, ele tem que ser apenado, ele tem que ser encarcerado eventualmente. Por quê? Porque ele é responsável.
Então eu não faço parte dessa galera aí que acha que nasceu pobre vai ser bandido e que a pobreza, que bandido é vítima. Não faço parte disso aí. Agora, é também um simplismo sem tamanho e uma desfaçatez e uma desonestidade intelectual semelhante não levar em consideração que o contexto social afeta a criminalidade. E que o ambiente social afeta o envolvimento com o crime, porque em determinados ambientes a possibilidade do envolvimento com o crime é muito maior. Não resta dúvida. Então, se você olhar para o nosso Brasil, que é estruturalmente racista, desigual. Vou dar exemplo para você. O censo de 2022. A soma de pessoas pardas e pretas corresponde a 55,5% da população brasileira. Mas os negros são 70% da população carcerária do país. Por quê? Se demograficamente são 55%, 56%, por que como população prisional são 70%? Não tem um racismo estrutural aí? Se você não consegue enxergar, desculpa, é difícil a gente conversar. Por exemplo, quando você pega a população carcerária do Brasil, 54% dessa população não concluiu o ensino fundamental. Não concluiu o ensino fundamental. E apenas 1% de quase 1 milhão de encarcerados no Brasil, 1% tem curso superior. Hoje mesmo eu estava ouvindo a respeito da cooptação de adolescentes para o tráfico. Eles saem da escola, a primeira coisa que faz, ou a maior evidência do envolvimento de uma criança, de um adolescente com o crime, é o abandono da escola. Por que acontece isso? Vai dizer que esse ambiente não afeta o envolvimento com o crime? Então, tratar bandido como vítima é inadmissível. Mas é despropositado também deixar de acreditar que o ambiente, o contexto afeta o envolvimento com a criminalidade. E é despropositado acreditar que se resolve o problema da criminalidade matando um bandido de cada vez. O Brasil prende muito, encarcera muito. E a polícia mata também bastante. E morre muita gente no confronto. Mas mesmo assim, as populações, o crime organizado, ele se expande, ele se fortalece, ele se sofistica. Por quê? Porque tem uma estrutura social, tem um sistema que favorece essa estruturação da sociedade em volta do crime. Existe um conluio entre os diferentes poderes econômicos. A gente viu a operação das fintechs. Tem uma mexida aí entre o capital, o poder político, as forças policiais, o crime organizado. Nós não somos ingênuos. Agora, isso tudo explica? Não, mas tem que ser levado em consideração. A maldade que está presente no coração humano também está presente, impregnando as estruturas da sociedade, né? Então, o ser humano, ele não luta só contra a maldade que está no coração dele, ele luta contra uma maldade que existe no ambiente onde ele vive, onde ele é criado, onde ele cresce, onde ele é educado, onde ele é abandonado. Por exemplo, hoje eu ouvi o testemunho da delegada doutora que trata do envolvimento de menores no crime, e ela dizendo que praticamente todos que chegam são filhos de famílias monoparentais femininas. Não tem homem, não tem pai, ou tem um nome na certidão de nascimento. Quer dizer,
essas estruturas sociais, familiares, essas redes relacionais, quer dizer, isso não afeta? Claro que afeta o crime. Claro que afeta o crime. O ambiente onde uma pessoa cresce não apenas tem estímulo do lado de fora para ela se envolver com determinadas coisas, mas também é um ambiente que não favorece necessariamente o desenvolvimento psicoemocional, intelectual, afetivo. Dá para imaginar o que significa você acordar e quando você sai no portão da sua casa, você tem a imagem de uma rua ensanguentada e você tem a imagem dos corpos que foram enfileirados na frente da sua casa e para o resto da sua vida, você morando ali, você vai ter essa cena. Dá para imaginar o que isso causa de dano emocional, espiritual, de dores, de feridas, de traumas? Dá para imaginar isso? E vai dizer que isso não afeta a criminalidade, né? Então, tratar a criminalidade apenas como um pecado pessoal é tão equivocado quanto tratar apenas como um pecado social. Essas coisas estão misturadas. Então, feito esse esclarecimento, eu quero justificar porque eu considerei e considero essa mega operação policial uma tragédia e um atestado do nosso fracasso social. E eu quero explicar por que eu estou estarrecido com o que ocorreu, com as suas repercussões e com as suas implicações daqui para o futuro do nosso país. Primeiro, eu quero oferecer para você o que eu indico como 5 princípios bíblicos, teológicos, da fé cristã, que me servem como critério para eu juntar esses princípios e enxergar o mundo onde eu vivo. Enxergar o mundo onde eu vivo e me localizar nesse mundo. Então eu tenho 5 princípios. O primeiro, a dignidade intrínseca de todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Todo ser humano. A Bíblia não diz, embora exista uma linha teológica que eu considero equivocada, radical, de que o ser humano perdeu a imagem e semelhança de Deus. Não perdeu. Eu creio que todo ser humano tem uma dignidade intrínseca, independentemente de sua raça, de sua classe social, de sua etnia, de seu gênero, independentemente de sua opção religiosa, se é bandido, se não é bandido, se é o Papa, se é o dono do morro, não me interessa se é deputado, se é o presidente, se é o capitão do BOPE, se é pastor evangélico, se não interessa se é de terreiro, se é muçulmano, se é budista, para mim não interessa. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem uma dignidade que lhe é intrínseca. Que se você tirar tudo que esse ser humano acumulou como experiência existencial na sua vida, se você tirar tudo, você vai chegar ao lugar onde a imagem e a semelhança de Deus estão ali impressas. Todo ser humano. Segundo princípio é o imperativo que é exclusivo da fé cristã, porque é exclusivo da boca de Jesus, o imperativo de amar o inimigo. Ninguém antes de Jesus havia dito isso. Ame o seu inimigo. E assim você será reconhecido como filho de Deus, porque Deus faz o sol levantar sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Então seja você também perfeito como é perfeito o seu Pai. Não é perfectibilidade moral que Jesus está falando. Mateus 5, de 43 a 48. O que Jesus está falando, ser perfeito como o nosso Pai Celestial, é amar o justo e o injusto, o bom e o mal, o bandido e o não bandido. Amar, inclusive, o inimigo. Jesus disse, se você ama somente as pessoas boas, as pessoas
gostáveis, as pessoas que te fazem o bem, que vantagem é nisso? Todo mundo ama quem é legal. Jesus foi o primeiro e o último e o único a falar: ame o seu inimigo. Isso é um imperativo cristão. E é um imperativo exclusivo da fé cristã. Os egípcios não falaram, os gregos não falaram, os romanos não falaram, nem mesmo a tradição de Israel falou, mas Jesus falou para amar o inimigo. O terceiro é a identificação, o terceiro princípio do Evangelho, é a identificação de Jesus Cristo como crucificado. Lembra disso? Jesus morreu crucificado. Jesus morreu executado pelo Estado romano. Jesus foi preso, torturado, fizeram para ele um julgamento fraudulento, com testemunhas mentirosas, e ele foi crucificado. Crucificado como um traidor do Estado, um inimigo do Estado romano. Então Jesus é o crucificado. O apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 2, primeira carta aos Coríntios capítulo 2, ele diz: eu entre vocês não quis saber nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2 dizendo: olha, tenham vocês a mesma atitude, tenham em vocês o mesmo modo de pensar, a mesma disposição interior de Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, se humilhou, se tornou homem, servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós somos seguidores de um crucificado, um que se identificou com os crucificados. Quarto princípio do Evangelho que me anima: a utopia do reino de Deus. A utopia do reino de Deus como uma lógica que confronta todos os impérios humanos. O egípcio, o babilônico, o assírio, o persa, o grego, o romano, o norte-americano, o chinês, o soviético, a Rússia. Todos, o reino de Deus julga todos, não fica um de pé. A utopia do reino de Deus. O reino de Deus é uma lógica sistêmica que confronta todos os outros reinos humanos. E não dá para você seguir a Jesus crucificado, amando o inimigo, reconhecendo a dignidade de todo ser humano e vivendo a utopia do reino de Deus de braço dado com César. Não dá. Dizendo que ele é o representante da vontade de Deus na sociedade. Não é. Ele é um mal necessário, se for tanto. Mas o reino de Deus julga, inclusive, todos os Césares. E o quinto princípio meu do Evangelho: a solidariedade para com os pobres e vulneráveis como critério último do julgamento das nações. Mateus capítulo 25, 31 a 46. Tive fome e você me deu de comer, sede e você me deu de beber, eu estive nu e você me vestiu, eu estava preso e você foi me visitar. Aí vem o pessoal dizer assim: preso por motivo justo, preso injustamente. Não, preso, ele fala que estava preso, encarcerado. As pessoas em condição de vulnerabilidade, tratadas com desumanidade, desumanizadas ou invisibilizadas, né? Porque elas estavam com fome, mas ninguém viu para socorrer, ou fingiu que não viu, estavam com sede, ninguém deu água, elas estavam doentes e não foram cuidadas, as invisibilizadas. Jesus disse: eu estava morrendo num corredor de hospital, numa maca, sem atendimento médico, com dores por mais de horas e ninguém me atendeu. E esse é um critério de julgamento. Então, quem vive a utopia do reino de Deus e segue a Jesus Cristo crucificado, que sendo Deus se fez servo, há que ter solidariedade para com as pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, essas referências bíblicas, teológicas, me ajudam a fazer a separação entre
os livros que eu tenho na minha estante, os que eu leio e sigo e os que eu leio e descarto, os que eu critico e os que eu adoto para instrução do meu pensamento e do meu entendimento. É o Evangelho que me ajuda, ou melhor dizendo, a maneira como eu compreendi, como eu compreendo o Evangelho que me ajuda a fazer essa separação, esse discernimento. E então eu tenho alguns teóricos intelectuais, pensadores, pensadoras que me ajudam a enxergar o mundo que eu vivo. Então vou citar para você alguns: Michel Foucault, Achille Mbembe, Hannah Arendt, George Agamben. Quer dizer, essas figuras me ajudam a entender um pouco o mundo. Frantz Fanon. E aí você vai entendendo conceitos e vai entendendo como essas pessoas, inclusive muitas delas, né, em condição de vulnerabilidade, Fanon fazendo a leitura da colonialidade, Hannah Arendt fazendo a leitura do autoritarismo, acompanhando o julgamento de Eichmann em Jerusalém, tendo que ouvir o testemunho e acompanhar os horrores do Holocausto e construir uma compreensão e um discernimento disso para que aquilo não se repetisse. E graças a Deus por Hannah Arendt, essa mulher extraordinária, pensamento de Hannah Arendt. Então, essas leituras que eu queria oferecer para você, espero que te ajudem. Veja como é interessante como essas pessoas, como esses caras leram o mundo e foram entendendo o que estava acontecendo na sociedade deles. É muito importante que a gente não apenas veja uma notícia, ou tenha uma opinião, ou responda com fígado a respeito de uma situação, de uma ação policial. É muito compreensível que uma pessoa que foi vítima de um estupro, que teve um familiar assassinado por um bandido numa ação criminosa, que teve um familiar policial que foi morto numa ação policial de combate ao crime, é muito natural que a resposta dessas pessoas sejam passional ou passionais. Mas a gente não pode responder à vida com o fígado, a gente tem que ter lucidez. A gente tem que dar um passo para trás e tentar entender o que está acontecendo e como é que o nosso mundo está se configurando. Eu tenho muita compaixão porque eu tenho amigos, tenho ovelhas, membros da minha igreja que trabalham frente a frente com o crime, com a realidade do crime. Eu tenho um amigo do coração que ele diz: pastor, você não viu o que eu vi. Você não viu o que eu vi. E eu não imagino que sequelas existem na alma dessas pessoas que trabalham enfrentando o crime, como elas são machucadas, feridas. E eu tenho que dar um passo para trás, até para tentar ajudá-las a lidar com a sua dor. Como disse o Nietzsche, né, você olha muito para o abismo olha para você de volta. Eu tenho que ajudar essas pessoas pastoralmente a lidarem com as suas paixões, com as suas raivas, com seus instintos de indignação que geram um impulso de vontade de destruir mesmo. Então a gente tem que compreender, mas a gente tem que dar passos para trás para tentar entender o que está acontecendo e como a nossa sociedade está se organizando. Então, por exemplo, Michel Foucault tem um conceito importante para esse momento, que é biopolítica. Ele faz uma leitura bastante interessante, que a biopolítica é uma forma de exercício de poder que favorece a vida. Biopolítica, política para a vida. E ele faz uma análise dizendo o seguinte, que na monarquia, quando o rei agia, ele matava. E quando ele não fazia nada, ele deixava viver. Na monarquia, o soberano, o monarca, o rei, quando ele age para matar.
E quando ele se omite, ou quando ele se cala, ou ele se silencia, ou ele não faz nada, ele deixa a vida seguir. O Foucault diz o seguinte, que nos estados modernos, o Estado, quando age na lógica da biopolítica. Age para produzir vida, para favorecer a vida, para cuidar da vida. Então, um Estado, ele faz saneamento básico. Um Estado, ele faz campanha de vacinação. Um Estado, ele desenvolve um sistema de saúde pública, hospital, medicina disponível para a população. Isso é o Estado agindo para favorecer a vida. E quando o Estado não age, aí ele deixa morrer. Então, olha como inverte. Na monarquia, o rei agia para matar e fazia nada para deixar viver. Nos estados modernos, o Estado age para deixar viver ou alimentar a vida, e quando ele não age, aí tem morte. Aí é que ele deixa o vazio de Estado, a ausência do Estado, resulta em morte. Porque a biopolítica responsabiliza o Estado moderno de favorecer e cuidar da vida. Aí vem o Achille Mbembe. Ele diz o seguinte, ó, a questão não é só biopolítica. Tem o outro lado, viu, pessoal? Tem a necropolítica. Vou citar agora o Achille Mbembe, esse filósofo camaronês, né? É importante. O conceito dele de necropolítica. Abre aspas. A expressão máxima da sabedoria reside em grande medida no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Sublinha aí, pode viver e deve morrer. É muito complicado isso aí, hein? Já não, ele diz, ó, não é mais uma questão de você deixar viver e deixar morrer. É uma questão de você construir um sistema em que você intencionalmente vai deixar morrer e, mais do que isso, você vai produzir morte. Se a biopolítica é produzir vida, a necropolítica é produzir morte. O Achille Mbembe dialoga com o Fanon, o conceito de colonialidade, com a Hannah Arendt. E eles dizem o seguinte, que o que o fascismo fez na Europa, que o que o Holocausto fez com o povo judeu, não é diferente do que o que a Europa fez com a África. O que a Europa fez com a África foi necropolítica, política de morte. A colonialidade, a colonização, o colonialismo é uma política de morte. Aí aparece um outro camarada chamado Giorgio Agamben, italiano, filósofo. E ele dialoga com outro sujeito que eu vou falar lá no final. Eu vou falar agora só do Agamben. Mas o Agamben, ele dialoga com um teórico do nazismo, o Carl Schmitt, que fala do estado de exceção, e o Agamben fala do estado de exceção permanente. O estado de exceção é quando o Estado suspende o ordenamento jurídico, suspende a lei. O Estado agora ele diz, ó, eu estou acima da lei. Não tem lei, agora tem a soberania ou do ditador, ou do Estado, ou do rei, ou quem está no poder, é personalizado. É personalizado. E o estado de exceção não tem lei. Aí você lembra o que foi o Holocausto. Suspensão da lei. O que foi a escravização? Suspensão da lei. O estado de exceção é o oposto do estado de direito. Então veja, o escravizado ele não tem direito. Não tem direito à liberdade, não tem direito de ir e vir. Ele não tem direito à consciência, não tem liberdade de associação, ele não tem direito à educação, ele não tem direito à saúde, ele não tem direito à remuneração do seu trabalho. Ele é escravizado.
Então, o Agamben vai dizer que o estado de exceção, que é para um período de guerra, em que a lei fica bem comprometida e a gente acaba criando exceções à lei para administrar uma emergência, para administrar o estado de exceção, é um estado que está se autodefendendo e se autopreservando contra uma ameaça externa ou interna. Aí você lembra da ditadura militar no Brasil falando do inimigo interno, atos inconstitucionais. AI-5, já ouviu falar de AI-5? Suspensão dos direitos políticos e civis. Polícia entra na sua casa, chuta a sua porta, leva você preso, não diz para sua família para onde te levou e você não volta nunca mais. Aí você vai perguntar onde está o papai e a polícia não te diz, o governo não te diz, o Estado não te diz e você nunca mais vê o seu pai. Ele desapareceu, ele sumiu. Estado de exceção. Supressão dos direitos. E o Agamben vai dizer que existe uma determinada população que vive em estado de exceção permanente. Aí ele vai usar um outro conceito, esse aqui é muito cruel, é cruel demais. Ele vai usar uma figura do direito Agamben, estou citando Jorge Agamben, tá bom? Ele vai usar uma figura do direito romano arcaico e da estrutura sagrada do judaísmo. E ele cria a ideia do homo sacer, o homem sagrado. Quem é esse? O homo sacer é aquele que foi retirado do ordenamento jurídico e do ordenamento religioso. Ele é retirado do ambiente de proteção, tanto jurídica quanto religiosa. Ele não é mais uma pessoa que é protegido pela sociedade e nem por Deus. E ele, inclusive, é visto como um inimigo da sociedade e um inimigo de Deus. E ele, por que ele é sagrado? Porque aquilo que é morto, não, o homo sacer, né, o homem sagrado, quando ele é morto, a morte dele não é interpretada como assassinato e homicídio. Não é crime matar um homo sacer. Por quê? Porque ele não é um sujeito de direito. É isso que o Agamben está dizendo. Ó. Tem uma determinada fatia da população, parcela da população, que vive num estado de exceção permanente. É tudo homo sacer. É tudo ser humano que não tem direito. Aí você entende quando uma pessoa diz assim, olha, nós só tivemos 4 baixas dos policiais. Os outros, bandido. Vida que não vale nada. Tudo homo sacer. Fora do ordenamento jurídico, fora da proteção da cidadania. Vida nadificada, vida desumanizada. Inclusive o Agamben vai usar a expressão vida nua, a vida despida de qualquer direito. E matar essas pessoas não é crime. Não é assassinato matar bandido, executar bandido. Num Estado democrático de direito, é. Num estado de exceção, não é. E o que o Agamben está denunciando? Que determinadas fatias da população vivem em um estado de exceção permanente, onde essas vidas são sacrificadas, o Estado não está presente, não tem política pública, não tem a presença do Estado, o Estado só sobe o morro para dar tiro, não sobe o morro para colocar hospital, fazer escola, não sobe o morro para levar desenvolvimento cultural, não sobe o morro para educação, não sobe o morro, sobe para dar tiro. Então o Estado ausente, lembra? Que quando o Estado está presente, ele promove a vida, quando o Estado está ausente, ele deixa morrer. E o Mbembe vai dizer que essa ausência do Estado propositada é uma necropolítica, porque ele não somente está deixando morrer, mas como ele está produzindo morte com a sua ausência. E pior, quando ele faz uma organização social que mata, né? Campo de concentração nazista, apartheid, eu anotei aqui o apartheid. O apartheid
Você não tem direito, é negro, não tem direito. A segregação racial nos Estados Unidos, por exemplo, não tem direito. O negro não tinha direito. A luta pelos direitos civis, né? Então tudo isso faz parte da lógica de organização da nossa sociedade. Porque uma população que não é protegida pelo ordenamento jurídico, uma população que não tem direitos, é despida dos seus direitos e tratada como se direitos não tivesse, porque o Estado não está lá inclusive para garantir o direito dessas pessoas. Lembra, a nossa República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. De direito. A essência da nossa democracia não é governo da maioria. A essência da nossa democracia, como Estado democrático de direito, é o direito das minorias. E minoria não é minoria de quantidade de pessoas, é minoria no sentido de fragilidade de acesso a direito. É uma maioria tratada como se fosse uma minoria a ser invisibilizada, eliminada, descartada. Então, quando a gente tem uma população assim, essas pessoas a gente pode escravizar, pode violentar, estuprar, abusar impunemente. Essas pessoas a gente pode prender, torturar, exilar, assassinar impunemente. Fazer sumir, desaparecer impunemente. Elas podem ser encurraladas numa floresta e executadas impunemente. Então, o estado de exceção implica essa suspensão da lei. E isso vale como critério para organizar uma sociedade. E aí é muito perigoso quando a gente começa a ouvir que nós estamos em guerra, que o confronto da polícia com o crime organizado é uma guerra social. Guerra gera justificativa para estado de exceção. É guerra. Não tem lei, é guerra. E veja como isso é tão cruel que mesmo no mundo moderno que a gente vive, existem leis que protegem as populações civis na guerra. Existe um código de ética na guerra. A guerra é o confronto de pessoas, de forças militares. E quando a gente vai dizer que nós estamos em guerra no Brasil, estamos em guerra contra quem? Contra o Comando Vermelho, contra o Terceiro Comando, contra o PCC ou contra a favela? Ou contra o morro? Porque lá só tem bandido. Ou nós estamos em guerra contra quem? E aí começa esse papo aí de narcotraficante, narcoterrorismo. Vai metendo essa narrativa, vai jogando esse discurso, aí a gente vai e constrói uma lógica discursiva. Bandido bom é bandido morto. Não morreu nenhum inocente. Então quer dizer que se não é inocente, então pode ser morto. Quem é que fez esse julgamento? Nós já instituímos pena de morte no nosso país. Execução é assassinato. Execução é assassinato. Não adianta prender não, porque prende e volta pra rua. Prende e volta pior. Não adianta, é melhor matar logo. Não, isso aí não tem jeito, não tem conserto. Isso aí é um ser humano que isso não é nem mais um ser humano. Você desumaniza, você transforma em homem sagrado e diz, pode matar que não é crime matar. Esse tipo de gente aí pode matar que não é crime não. Aí a gente constrói isso, morreram porque resistiram à prisão. Foram somente 4 baixas as vidas dos policiais, quer dizer, então nós temos seres humanos desumanizados, né? A morte dessas pessoas é considerada o quê? Aí levanta um deputado e diz que foi feita a maior faxina da história. Não é lixo, é ser humano. Mas é bandido, mas é ser humano. E do meu lado, do meu ponto de vista, né, todo ponto de vista é vista de um ponto, do lugar onde eu estou,
em que a minha constituição de valores me diz que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, que eu tenho que amar o inimigo, que a utopia do reino de Deus implica o meu julgamento do Estado e do império humano, que Jesus foi crucificado e que o critério de julgamento das nações é a nossa solidariedade para com as populações mais vulneráveis, aí é complicado. Então você veja que esse discurso que desqualifica seres humanos e autoriza a sua morte e celebra a sua morte como limpeza étnica, social, racial, isso é fascista, isso é fascismo. É esse tipo de discurso que sustentou a colonização. Foi esse tipo de discurso que possibilitou a escravização, foi esse tipo de discurso que justificou o fascismo e o nazismo, foi esse tipo de discurso que legitimou e legitima até hoje os estados totalitários, à esquerda e à direita. Esse tipo de discurso bancou a ditadura militar no Brasil, inimigos da pátria. Aí a gente viveu agora, pouquinho tempo atrás, esse papo de gente na rua dizendo que é patriota, e eu não sou patriota. Se eu não sou patriota, eu sou o quê? Eu sou inimigo da pátria. Se eu não sou patriota, eu sou o quê? Eu sou uma ameaça interna. Eu falei que ia falar do ideólogo do nazismo, chegou a hora. Vou te falar, viu? O Carl Schmitt, ele diz o seguinte, vou citar aqui o Carl Schmitt, eu vou indo aqui para o final da minha fala. Ele diz o seguinte, o Carl Schmitt, ideólogo do nazismo, tá? Democracia é a forma política baseada no princípio da identidade e da homogeneidade de um povo. Homogeneidade de um povo. Schmitt diz que o conceito central da democracia é povo e não humanidade. E quem é povo? Povo é a massa homogênea, submissa a um soberano, ao mito, ao Führer, ao rei, ao imperador, a Ave César, Heil Hitler. Esse povo como massa homogênea, esse é o povo legítimo. Quem não é desse povo é uma ameaça a esse povo. Isso é Carl Schmitt. E aí eu vejo nas minhas redes sociais, eu tenho que admitir, né, que eu estou falando tudo isso aqui, inclusive pensando em mim mesmo. Eu vejo nas minhas redes sociais que eu sou filho de Satanás, filho do diabo, servo do diabo, eu sou o câncer da igreja evangélica no Brasil, eu sou um comunista disfarçado, eu sou uma ameaça ao Brasil. Amanhã ou depois, esse discurso fascista aí prevalecendo, esse discurso de inimigo interno, ameaça interna à estabilidade do Estado, não é só para criminoso, é para o divergente, o dissidente. É o diferente. É o livre. É o livre. Aí você pega um homem de bem que acha que um beijo gay na calçada é degeneração da sociedade e que esse pessoal está corrompendo o nosso país, ele tem que morrer. Aí o cara vai lá e mata. Por quê? Porque não é crime matar o inimigo interno. Nós estamos em guerra, é guerra cultural, é marxismo cultural. Esses marxistas têm que matar, metralhar essa petralhada. Esse discurso aí ignora o fato de que todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus, que seguir a Jesus implica o amor ao próximo, inclusive ao inimigo, que o reino de Deus é uma sociedade alternativa a todos os impérios humanos, que Jesus Cristo foi um dos crucificados e que o critério de julgamento de Deus é a nossa solidariedade aos fracos, pobres, vulneráveis, aos invisibilizados, aos oprimidos.
O Brasil, hoje, ele está sendo condenado no tribunal de Mateus 25. A gente tem que parar para pensar nisso. E a gente tem que parar para pensar qual é o nosso papel e qual é a nossa contribuição, para que mundo a gente quer, que sociedade a gente quer. Então, para não dizer que não falei das flores, eu quero terminar com um tributo ao Lô Borges, ao hino que deveria ser um dos hinos desse nosso país. Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou para trás, ao primeiro passo, 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 passo. Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, calmos, calmos. E lá se vai mais um dia. E basta contar com passo, e basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração na curva de um rio. Rio, rio. E lá se vai mais um dia. E o rio, de asfalto e gente, entorna pelas ladeiras, entope o meio-fio, esquina mais de 1 milhão. Quero ver então a gente. Gente, gente. Eu também quero ver o asfalto tomado por um rio de gente de mais de 1 milhão, que continua calmo, 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 mesmo com tantos gases lacrimogêneos. Eu continuo acreditando que os sonhos não envelhecem. O meu sonho tem um nome, chama-se Reino de Deus. Uma sociedade de paz e de justiça em que todo ser humano tem os seus direitos preservados. Inclusive o direito de ser julgado e condenado. Julgado e condenado. Bandido não é vítima, mas o Estado não pode ser bandido. E a gente não pode construir uma sociedade que deixe de fora do rio de gente cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Os sonhos não envelhecem, e eu agradeço a Deus que o meu sonho, chamado Reino de Deus, não envelheceu. Continuo sonhando. Os sonhos não envelhecem. E eu peço a Deus que o seu sonho de um mundo diferente do nosso, um mundo que fica horrorizado com uma tragédia dessa, porque está vivendo o reino de Deus, e isso no reino de Deus é inadmissível, é grotesco e aviltante. Assim como o crime organizado presente no território, matando, extorquindo, estuprando, violentando, torturando, abusando das populações, isso é uma ofensa a Deus, ao reino de Deus, e isso clama por justiça. Nós não podemos ter uma sociedade que faz justiçamento, e principalmente nós não podemos continuar convivendo com um contingente dos nossos irmãos e irmãs brasileiros que vivem um estado de exceção permanente, de um vazio de Estado, e que convive com uma necropolítica e que sobrevive por um milagre. Que o reino de Deus chegue aos mais longínquos rincões do nosso Brasil, às periferias das nossas cidades e aos morros da cidade do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, para que ela seja de fato maravilhosa. Amém. Amém. Nem sei o que eu falo mais. Acho que o certo mesmo é um minuto de silêncio. É um silêncio. É um silêncio. É um silêncio para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, do nosso mundo, e que a gente seja instrumento de justiça e de paz. Amém. As perguntas? Perguntas, eu acho que eu não estou afim, não. Não é?
Eu acho que eu hoje me dou essa licença de ter dito, expressado o meu coração com a maior autenticidade possível que eu consegui. E ofereço isso para sua reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua semana. A gente está entrando agora num Black November, e você pode acessar a plataforma ERC+, tudo isso aqui fica gravado na plataforma. No Black November a gente tem 25% de desconto até o dia 12 de novembro. Eu tinha que fazer essa divulgação, essa propaganda. Não queria, não, devia ter ficado em silêncio. Mas está aí para você, é uma forma de também eu contribuir para o pensamento, para a reflexão, para o debate público. A plataforma é uma forma, a nossa live semanal é uma forma, e eu fico muito feliz de poder ser acolhido por você nas minhas ideias, para você pensar, concordar, discordar, debater e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus a uma consciência lúcida, comprometida com Jesus, com o Evangelho, com a utopia do reino de Deus. Deus te abençoe, a você e a sua casa, até qualquer hora. Um beijo no seu coração.